Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, nós vamos agora para o último tipo de colisões unidimensionais que falta a gente tratar, que são as colisões parcialmente inelásticas. A gente já tratou até agora as elásticas, em que há conservação de energia, as totalmente inelásticas, que são colisões em que há a maior perda de energia possível, e, claro, entre conservar energia e perder a maior quantidade possível de energia, tem todo um intermediário, que são as colisões parcialmente inelásticas. De maneira geral, as colisões parcialmente inelásticas são as mais difíceis de se resolver. Não que seja uma conta tão complicada. Na verdade, é uma álgebra tranquila, não precisa de cálculo. É uma álgebra que, a princípio, um aluno de ensino médio consegue fazer tranquilamente. Nesse caso daqui, a equação que diz respeito à parcela da energia, que vai falar o quanto que a gente perdeu de energia, ela vai ser uma equação quadrática nas velocidades, porque energia cinética envolve velocidade ao quadrado. E, assim, dá para poder fazer uma manipulação, igual a gente fez no caso da colisão elástica, e transformar aquela equação em uma equação linear, bem mais simples em termos de velocidade de aproximação e afastamento, até dá. Mas no caso da parcialmente inelástica, isso não é muito conveniente. Então, por conta disso, as parcialmente inelásticas, quando a gente leva em conta considerações de energia, ela acaba sendo mais chata de resolver. Por conta disso, é muito comum você ver colisões parcialmente inelásticas ao invés de passar a informação do quanto de energia que foi dissipada, enfim, qualquer relação entre a energia final e inicial, é muito comum passar qual que é a relação entre as velocidades de afastamento e aproximação, que é equivalente a passar aquele coeficiente de restituição que eu falei que eu não vou devagar muito aqui no curso. É possível a gente pegar a equação que passa para a gente o balanço energético das colisões inelásticas, que é a equação difícil, porque tem o ao quadrado, e escrevê-la em termos de uma equação que passa para a gente uma relação de velocidade de aproximação e afastamento. Só que a equação que relaciona essas duas coisas, essa passagem de uma para outra, não é trivial. Então, aqui a gente não consegue fazer com a mesma naturalidade das colisões elásticas, de trocar a conservação de energia pela equação de velocidade de afastamento é igual a aproximação. A gente não consegue fazer um análogo aqui, sem que isso também demande um esforço muito grande. Eu vou deixar isso claro. Enfim, e por conta disso, eu vou acabar montando com vocês quais são as relações. Mas, enfim, a forma de se resolver esse problema é idêntica a resolver dos outros. A gente monta as equações e resolve o sistema. E aí, claro, você pode usar a técnica que você quiser para resolver o sistema, vai de acordo com o gosto de cada um. Mas, enfim, independente se a colisão é parcialmente inelástica, se é totalmente inelástica, ou de qualquer outro tipo de situação que você consiga pensar, toda colisão que a gente está tratando aqui nesse contexto e tudo, ela segue o mesmo padrão, digamos assim, de problema a ser resolvido, que é, a partir das condições iniciais de um sistema, a gente gostaria de saber qual é a condição final. E para determinar a condição final do nosso sistema a partir da inicial, o que a gente faz? A gente usa a conservação do momento, que é geral para qualquer colisão, e a equação correspondente ao balanço energético. Então, vamos começar igual a gente começou todos, porque essa primeira parte é idêntica. Conservação do momento linear. Aqui a gente tem M1, V1, mais M2, V2, é igual a M1, V1', mais M2, V2'. A equação de que o momento inicial é igual ao momento final. Levando em conta que a gente está tratando aqui colisões que são parcialmente inelásticas, evidentemente a energia inicial não vai ser igual à energia final. Então aqui a equação do balanço energético é de que a energia final é igual a uma constante vezes a energia inicial, sendo que esse alfa daqui é uma constante que está entre 0 e 1. E aí esse alfa daqui está relacionado com o quanto de energia que foi perdido. Mais especificamente, 1 menos alfa corresponde à parcela de energia que foi dissipada, já que, enfim, esse alfa daqui pode ser pensado como sendo o percentual da energia inicial que se manteve depois da colisão. Um comentário que eu acho importante de ser feito é que nada impede desse alfa ser maior do que 1. Se esse alfa for maior do que 1, significa que a sua energia final é maior do que a energia inicial, ou seja, de alguma forma foi inserida energia no seu sistema. Isso pode acontecer ainda num contexto de colisões. Por exemplo, imagina que dois objetos vão se colidir, só que um deles, por alguma razão, estoura, certo? Sei lá, tinha explosivo dentro, alguma coisa do tipo. Se isso acontece, essa explosão pode colocar energia no sistema e continua sendo um tipo de colisão. A única diferença é que esse alfa vai ser maior do que 1, mas perceba, o que eu vou fazer a partir de agora não leva em conta o alfa ser entre 0 e 1. Estou falando que é entre 0 e 1 só para falar que é
parcialmente inelástica, mas nada impede esse alfa ter o valor que for, né? Ou seja, o seu sistema pode estar perdendo ou pode estar ganhando energia. E, bom, essa equação do balanço energético, né, levando em conta que a energia é meio de mv quadrado, todo mundo tem meio, então a gente consegue escrever isso como sendo alfa, que multiplica m1 v1 quadrado mais m2 v2 quadrado é igual a m1 v1 linha ao quadrado mais m2 v2 linha ao quadrado. Então, esse daqui é o sisteminha de equações que a gente tem que resolver para uma colisão parcialmente inelástica. Percebam, né, aqui a gente tem um sistema que não é linear, porque, enfim, né, V1 linha e V2 linha aparecem ao quadrado, então isso faz com que a resolução do sistema seja mais chata. Não é impossível, né, enfim, não é dos sistemas mais complicados, mas deixa mais chato, né, porque o sistema não é linear. Então a gente tem que ficar elevando ao quadrado, aparece termo cruzado, é mais chatinho, é mais demorado. Né? Enfim, por conta disso, como eu comentei, é comum, né, no caso, ao invés da informação da energia ser passada dessa forma daqui, né, a partir do quanto da energia que se manteve, né, do início para o final, é comum essa equação, em muitos contextos, ser substituída por velocidade de aproximação, então V1 menos V2, né, ser um múltiplo da velocidade de afastamento, aqui no caso V2' menos V1', né, e aqui a gente coloca uma constante, né, ou seja, um múltiplo do outro. No caso, esse epsilon daqui é o que a gente chama de coeficiente de restituição, que eu não vou estar, né, divagando muito a respeito, mas enfim, se você sabe o que é o coeficiente de restituição e tudo, enfim, se você já trabalhou com isso, esse daqui é aquele coeficiente. Okay? Exatamente porque o coeficiente de restituição ele passa para a gente o módulo da velocidade de afastamento menos a de aproximação. Se ao invés de uma informação desse tipo daqui da energia, a gente passa essa informação daqui, aí o problema fica trivial de ser resolvido. Porque vira um sisteminha de equação linear de duas incógnitas. A gente aprende a resolver isso no nosso 7º ano, né, 6ª série do ensino fundamental. Então, enfim, isso aqui é um sistema de equação bem simples. Né? A dificuldade aparece maior, né, o aspecto mais chato de resolver esse problema, quando é passada a relação de energia. A partir disso, vem uma pergunta que é natural. Né, que é, será que da mesma forma que a gente chegou nessa equação daqui, ó, só nessa passada aqui em verde, para conservação, para quando há conservação de energia, né, para no caso colisões elásticas, será que a gente também consegue chegar nessa expressão misturando essas duas? Ou seja, será que se a questão me fala, por exemplo, que 30% da energia foi perdida, significa que, né, esse alfa seria 0,7, por exemplo. Eu consigo, a partir desse alfa e das condições iniciais, determinar quem que é essa constante? Para aí sim poder substituir, né, essa equação da conservação, no caso do balanço energético, por essa equação daqui relacionando velocidade de afastamento e aproximação? Dá para fazer isso. E eu comentei alguns vídeos, né, que eu não ia mostrar essa relação, mas enfim, né, eu vou mostrar essa relação agora. Eu acho que vai ser, eu acho que vai cumprir o esquema pedagógico do curso eu mostrar essa relação. Ok? Bom, enfim, como eu estou mostrando essa relação aqui agora, eu não sei se eu cortei nos últimos vídeos ou falando que eu não ia mostrar essa relação. Mas, enfim, se não cortei, eu menti. Vou mostrar essa relação sim. Ok? Só para vocês verem que existe sim uma relação entre alfa e epsilon, não só entre eles, né? Isso também vai aparecer massas e velocidades iniciais. Ok? Só que, enfim, essa relação não é nem um pouco óbvia. Então, ou seja, se a questão te falou, né, por exemplo, que 70% da energia foi mantida, não vale a pena você sair dessa para essa equação, porque a relação não é óbvia. Né? A não ser que você decore essa relação, mas aí você é um masoquista, esse é o nome adequado. Ok? Mas enfim, vamos lá, como é que a gente sai? Né? Como é que a gente consegue mostrar qual que é essa constante daqui? Né? Enfim, a relação entre velocidade de aproximação e afastamento, levando em conta, né, que eu tenho conservação no momento e esse balanço energético aqui, né, enfim, que há uma perda de energia, mas não completa. Bom, existem várias formas de você tentar construir essa relação. Eu vou construir da forma que eu acho mais conveniente, ok? O que eu vou fazer? Olha só, né? Eu vou pegar a equação da conservação do momento, vou colocar aqui para baixo, e eu vou meio que, a partir deste sisteminha daqui de equações, né? Perceba, eu vou pegar esses dois sisteminhas aqui, ok? Eu vou levar em conta que existe conservação no momento, e eu vou levar em consideração que essa equação daqui, que existe uma relação entre essa equação e essa equação daqui. Okay? Eu vou levar isso em consideração. E aí eu vou resolver este sisteminha. Ou seja, eu vou determinar quem que é V1' e quem que é V2' a partir desse sistema. E depois eu vou pegar essas soluções e vou jogar aqui no balanço energético. Porque aí eu vou ter exatamente o epsilon relacionado com o alfa e as condições iniciais. Ok? Não é complicado, né? Enfim, isso só é meio masoquista porque não é uma relação que a gente acaba lembrando sempre. Ela é grande
E, enfim, tem forma de simplificar, tem formas diferentes de escrever, mas todas elas são um pouquinho chatas. Ok, mas enfim, né, como é que a gente faz para poder determinar V1' e V2'? Aqui, né, a primeira coisa que eu vou fazer é, vamos multiplicar ambos os lados aqui por M1. Ok? Então, M1, vamos multiplicar aqui por M1. Ok? Fazendo isso, né, agora a gente soma as equações. Somando as equações, olha só, menos M1V1 com M1V1 vai cortar. Ok? Então aqui vai sobrar um M1 mais M2 V2'. Esse cara vai ser igual ao quê? Vai ser igual a... vamos lá. Vai ser igual a M1V1 mais M2V2. Então, M1V1 mais M2V2 mais M1 epsilon V1 menos V2. Ou seja, V2' vai ser esse cara todo dividido por M1 mais M2. Agora a gente pode fazer exatamente a mesma coisa para poder determinar V1'. Então vamos lá, quem que é o nosso V1'? A diferença é que eu vou multiplicar ambos os lados por menos M2, né? Ou seja, que eu vou trocar os sinais aqui. Ok, na verdade, vou lá, vou até colocar o menos aqui no epsilon. E, enfim, aqui eu vou trocar esses sinais. Alguns segundos de reflexão, né, vai evidenciar que o nosso V1' é igual ao V2', com a diferença que aqui a gente vai trocar o M1 por menos M2. Mesma coisa, ok? Então temos aqui V1' e V2', levando em conta conservação do momento e essa relação daqui entre velocidade de aproximação e afastamento. Agora, eu quero mostrar que esse sistema ele é equivalente a esse sistema daqui, que ao invés da relação de aproximação e afastamento, tem a relação do balanço energético. Então eu vou pegar estas duas soluções e eu vou jogar na equação do balanço energético, exatamente para que a gente tenha a relação entre o balanço energético e esse epsilon daqui, que é a relação da velocidade de aproximação e afastamento. Agora é realmente só girar a manivela, né? Então vamos lá, vamos pegar esse cara daqui, vamos pegar essa equação, deixar aqui, né, no cantinho e vamos substituir. Né? Vamos lá, ó. Aqui vai aparecer ó, M1, V1' ao quadrado, M2, V2' ao quadrado. Então vamos lá, M1, V1' ao quadrado. Vocês verem que a relação, ela, assim, não é difícil a gente chegar nela, mas é uma relação bem chatinha, né? Então, esse cara daqui ao quadrado, mais M2, né? E esse cara daqui ao quadrado com aquela variação, ok? Então, aqui vai ser este cara ao quadrado, só que aqui vai ser, né, mais M1, ok? Então, é isso daqui. Percebam, no lado direito, a gente tem informação do epsilon. No lado esquerdo, a gente tem informação do alfa. Então, sim, dá para relacionar esses dois. Ok, só escrevendo isso aqui de uma forma mais explícita, olha só, o lado direito, ele dá uma leve simplificada, não fica bonito, mas dá uma leve simplificada, que é o seguinte. Olha só, percebam que todos eles, vamos lá, esses dois fatores aqui têm um 1 sobre M1 mais M2 ao quadrado. Né? Enfim, esses dois termos daqui, né? Esses dois caras aqui vão aparecer M1 mais M2 ao quadrado por conta do mesmo denominador. Além disso, vamos lá, por produto notável, esse cara aqui de cima ao quadrado é quadrado primeiro, quadrado segundo, menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, e o daqui de baixo, quadrado primeiro, quadrado segundo, mais 2 vezes primeiro vezes o segundo. Percebam que o primeiro termo desse quadrado e desse quadrado é igual, ok? Então, vai aparecer esse ao quadrado vezes M1, esse ao quadrado vezes M2. Ou seja, eu posso colocar esse termo ao quadrado, então vai aparecer aqui M1, V1, mais M2, V2, que multiplica M1 mais M2, mais quadrado do segundo desses produtos notáveis. Percebam que o segundo termo desses dois, né, dessas duas somas de quadrado, eles têm, né, termos em comum. Esses dois caras têm o epsilon e também tem o V1 menos o V2, que vai aparecer ao quadrado nos dois. A diferença de um deles é que, olha só, aqui vai aparecer, né, M2 ao quadrado, M1, e o daqui vai aparecer M1 ao quadrado, M2. Ok? Então, né, enfim, na hora que for somar os dois, vai aparecer esse terminho daqui. Então vai aparecer um M1, M2 ao quadrado, mais um M1 ao quadrado, M2. Então esse termo daqui é relativo, né, ao quadrado do segundo somado nesses dois termos. E agora vai ter o termo cruzado. O termo cruzado, felizmente, vai acabar sumindo. Por quê? Porque, olha só, o primeiro termo é igual dos dois, e o segundo termo, um deles é positivo, outro é negativo, o que já colabora para poder cortar, porque aí, né, no termo cruzado um vai ser positivo, outro vai ser negativo. Aqui vai ser M1, M2, e aqui vai ser M2, M1. Então o termo cruzado dos dois é igual, e ele acaba sumindo na hora que for fazer essa soma. Então fica este cara daqui. Perceba, não é bonito, mas é o termo. Né? Tudo isso daqui
é igual a este carinha daqui, olha só que maravilha, que relaciona pra gente o alfa. Né? Bom, o que a gente pode fazer agora? Né? Agora, vamos lá, a gente passa esse M1 mais M2 no denominador para o outro lado, ok? Então, o que a gente vai ter vai ser este cara daqui. Vamos lá, este cara daqui, multiplicado por M1 mais M2 ao quadrado. Aí a gente vai ter no lado direito esse termo todo. O que a gente faz agora? Né? Passa esse termo daqui para o outro lado da igualdade. Então, aqui vai ficar um M1, V1 mais M2, V2, que multiplica M1 mais M2, ok? E agora, o que a gente faz? A gente passa esse termo todo aqui dividindo. Tudo isso aqui é igual ao epsilon ao quadrado que sobrou, que é o termo que a gente estava querendo relacionar. Então, todo este cara daqui corresponde a epsilon ao quadrado. Como é que tem uma passagem em vermelho? Vou colocar tudo em preto. Então, se eu pego esse cara e eu tiro a raiz, esse cara daqui vai ser igual ao epsilon. Ou seja, o que a gente acabou de mostrar? Dá para poder relacionar aquele termo do balanço energético, né, que fala para a gente que tem informação de quanto de energia que foi perdida, com o coeficiente de restituição, ou seja, com a relação entre a velocidade de aproximação e afastamento? Dá. Essa relação depende somente das características iniciais do nosso sistema e também, né, depende, claro, né, desse termo do balanço energético, né, que depende das características iniciais, tá óbvio, porque aqui só depende de V1 e V2, e olha só, tem o alfa aqui. Mas percebam, essa relação está longe de ser óbvia, né? Ninguém vai decorar esse trem daqui, né? Só se for masoquista mesmo. Então, ou seja, se a equação te passou uma relação do balanço energético, se ela te fala 30% da energia foi perdida, 40% foi perdido, alguma coisa do tipo, não vale a pena você buscar a relação de velocidade de aproximação e afastamento. Você, infelizmente, vai ter que resolver o sisteminha, porque você, enfim, determinar quem é a relação de velocidade de aproximação e afastamento, para depois resolver o seu sistema, eu acho que dá mais trabalho do que resolver aquele sisteminha com as velocidades ao quadrado. Então, enfim, tá aqui a relação para evidenciar que não faça isso. Se passou a relação de energia, você vai continuar com a relação de energia. E, bom, a partir disso tudo, né, que a gente discutiu nesse vídeo, não tem nada que eu possa acrescentar para esse tipo de problema, né? Na prática, a física está aqui, certo? Conservação do momento, balanço energético e duas equações, duas incógnitas, é simplesmente resolver o sistema. Se os dados do problema passar a relação entre velocidade de aproximação e afastamento, olha só que beleza, pelo menos já temos aqui, né, qual que é a relação, né? Já temos aqui a nossa resposta. Para não falar que a gente encerrou completamente, né, essa nossa discussão das colisões parcialmente inelásticas, eu ainda vou resolver um exemplo numérico, igual eu fiz com vocês nas colisões elásticas e totalmente inelásticas, só para, né, constar aqui uma resolução explícita em termos numéricos de algum problema com valores iniciais dados. Eu acho que é interessante, né, mais para servir de ilustração aqui, né, para esse tipo de colisão. Mas então, é isso. Um abraço para vocês, voltamos no próximo vídeo.